Vamos para a palavra, Mateus 28, 19, pessoal. Jesus, ele é o meu modelo. Jesus, ele é a minha inspiração. Mas também Jesus me ensina a ser leal. E o maior segredo, então, que a gente pode usar para que tudo que a gente tenha pregado venha a ser realmente na nossa vida um grande efeito, venha a dar um resultado que a gente tanto busca, é nós aprendermos a ser leais. Mesmo muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e falando, mas eu sou um pecador, eu sou uma pessoa que erro tanto, pastor. Pois é, Pedro também era. Mas não era só Pedro não, André, o irmão dele, também era. Mas não era só o André, o Tiago e o João também eram. Mas eles aprenderam, eles foram santificados, creram e foram leais àquilo que ele acreditou. E é isso que importa. A partir de hoje, cada vez mais, quanto você mais ouvir, mais aprender a ser leal àquilo que Deus ele faz. Mateus 28, 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Poderia dizer, ensinando elas a serem leais a tudo que eu mando. Lógico que isso seria só um sinônimo, tá? Guardar, fidelidade, lealdade. E aí vem a consequência de você ser leal. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E todos podem dizer o quê? Amém. Está aí, ó. Que assim seja. Então eu quero o Senhor todos os dias comigo, mas não só comigo como um guarda-costa, porque Ele não é guarda-costa, Ele é Deus. Ele não vai estar só do meu lado, sustentando a minha mão para não tropeçar. Ele vai estar dentro de mim, para me usar. Ide e ensinai todas as criaturas. Pessoal, o Senhor não chama só o pastor para pregar ou ser um evangelista, não. Ele chama, muitos aqui já sabem, Ele chama a todos quantos Ele recebe. O recebem e Ele o recebe também. Porque Ele bate na porta do coração, meu, seu, nosso. Eis que estou à porta. O que cabe a nós? Abrirmos. E no momento que nós abrimos, nós fazemos parte do que Ele tem para nós. E nós recebemos dele essa parte. Porque aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. E nós aprenderemos a andar juntos e sermos leais a ele. Aquilo que ele fala, daquilo que ele fala, como ele fala. E esse então, ide e ensinai, é para todos. Ele pega a pessoa que ninguém dá nada, não é verdade? Mas ele faz dessa pessoa a melhor delas. Não porque ela é a melhor, mas porque ela é leal ao chamado dele. E ele começa então a se manifestar através dela. Nós não conseguimos ter a certeza que ele está conosco todos os dias, que ele não está somente, como eu disse, um guarda-costa. Ele não só está do nosso lado de forma voluntária ou para que a gente não erre, mas ele, depois que o recebemos, está dentro de mim, está dentro de você. E isso que faz com que a nossa lealdade faz com que isto seja real, de estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos ensinar, gente, do seu jeitinho, da sua maneira. Pregue Jesus. Você não precisa ser muito culto, não precisa ser uma pessoa tão conhecedora. Quanto mais você puder, melhor, mas também com limite suficiente para não ficar fora e não fazer destas palavras que eu estou pregando uma religião. Porque às vezes isso aqui acaba, ao invés, quando a pessoa ela não compreende, eu creio que alguns já tiveram algum tipo de experiências direta ou indireta, ao invés de aproximar as pessoas da presença dele, muitas vezes a gente afasta, né? Ao invés de estimularmos as pessoas a amarem a Deus e serem amadas por Ele, muitas vezes a gente condena essa pessoa. Na velha aliança, gente, nós temos o conhecimento, por exemplo, né, de inúmeros homens que venceram na vida, né? Tanto que o livro de Hebreus, capítulo 11, tem o grupo de heróis da fé, não é assim? Mas sabe que na velha aliança tem um pequeno detalhe e um pequeno problema.
Hoje em dia, muita gente está tentando fazer com que a gente viva a velha aliança, como se a nova não existisse, mesmo falando de Jesus. E aí que eu falo para vocês, por favor, alertem-se. Pessoal, na velha aliança, quando alguém pecava, o que tinha que fazer? Sacrifício. Era assim, e era preciso. Você sabe por que na velha aliança o Senhor Deus era mal compreendido? Imagina você num deserto, por favor, essa é uma imaginação, tá, gente? Imagina você no deserto com um líder conhecido como Moisés, que foi um homem muito usado por Deus. Isso não muda o fato de ele ter sido muito usado, mas ele não tinha o que nós temos. A expressão correta de Jesus Cristo, ou de Deus, melhor dizendo, por intermédio do Filho. Ele não tinha. Então o que acontecia? O Moisés, ele foi subir na Terra Santa, o que Deus falou para ele? Tira as sandálias dos pés. Algo que para nós hoje é simbólico, muita gente hoje usa como se fosse ainda real. Aí, quando ele pediu, Senhor, eu quero lhe ver, e o próprio Deus respondeu, Moisés, se você me vê, frente a frente você morre. Faz o seguinte, Deus o amava tanto, mas ele sabia que por causa do pecado de Adão isso não podia, que ele falou, eu vou passar, e quando eu passar, você abre um pouquinho o olho e me vê pelas costas, se você quiser. Dessa forma aí você consegue, porque se não for o contrário, você morre. Aí imagina Moisés vendo tudo isso acontecer e chegar para o povo dele, que não era qualquer um, tinha todos aqueles milhões, e ele chegava e falava, olha, se você chegar perto de Deus, vocês vão morrer. O que o povo ia pensar, pessoal? E pensou, mas reforça, não é culpa de Moisés, a culpa era do pecado de Adão, que trouxe isso à humanidade. Mas o que o povo vai pensar? Se você se aproxima de Deus, você morre. Então Moisés, por favor, eu não quero me aproximar. Se aproxima você e fala com ele, e só me dá o recado. As pessoas, ao invés de aprenderem a amar a Deus, começaram a ficar com medo de Deus. E o tempo foi passando, pessoal. O tempo foi passando, eles não foram ensinados a amar a Deus e por isso provar deixando o pecado. Eles foram ensinados e isso foi sendo transmitido. E o pior, quando a gente vê, até hoje, muita gente tem isso. Foi sendo transmitido que se você pecar, Deus te mata. Como que você consegue amar alguém que você sabe que quer te matar? Mas Deus é assim? Duas coisas eu posso lhe falar, algo que mexeu comigo. Dos principais motivos que eu posso dizer que Jesus veio nessa terra. Lógico, teve todo o plano da salvação, tá, gente? Mas assim de forma muito clara. Primeiro, Jesus ele veio nessa terra, primeiro, para mostrar realmente para a humanidade como o Pai era. Porque quando você olha para a pessoa de Cristo, quando você olha para a pessoa de Jesus, você não está vendo alguém aprovando o erro, porque isso seria totalmente errado. Você está vendo alguém mostrando o erro da pessoa, mas fazendo com que o erro dela não seja maior do que o amor que ele tem para oferecer. Ela faz a escolha e aceita esse amor, e o erro é perdoado. O amor, a Bíblia fala que ela encobre uma multidão de pecados, mas ele também veio nos ensinar, que eu digo que é o segundo, que assim como nós vemos conhecer em Jesus a verdadeira face de Deus e ver que o nosso Deus sempre foi um Deus de amor verdadeiro, não aquele amor bagual, aquele amor real, aquele amor realmente verdadeiro, aquele amor que corrige, mas sem humilhar, aquele amor que levanta sem precisar derrubar, porque se ele levanta é porque a pessoa já estava caída. Então ele veio mostrar primeiro como realmente o Pai era, e segundo, que todos nós também podemos ser igual a Jesus Cristo, o próprio Filho. Até hoje, muitas pessoas não sabiam que podem ser de verdade, não só fisicamente uma imagem e semelhança, mas verdadeiramente no Espírito, como o próprio Senhor Jesus era. Ele veio mostrar como o Pai era, e veio mostrar para nós que nós também podemos ser como Ele era, como o próprio Filho na terra, o Filho de Deus. Nós podemos fazer essa mesma coisa. E tudo que a gente precisa, pessoal, para tudo isso é o quê? Ser leal. Leal à sua chamada, leal à sua ordenância. Portanto, ide do seu jeito, aonde você trabalha. E se ele tiver coisas maiores, fica tranquilo. Não só eu sou prova disso, como muitos aqui já estão. Ele próprio vai conduzir para isso. Pessoal, eu não pedi para entrar numa igreja evangélica. Pode ter certeza que eu não pedi. Eu não pedi para conhecer Jesus.
Mas foi Ele que me escolheu, Ele que escolheu vocês. Não foi eu que escolhi Ele. Não fui eu que fui atrás dele, foi Ele que foi atrás de mim. Ele levou pessoas e situações para que isso chegasse, eu pudesse estar aqui hoje falando dele. E não foi uma coisa simplesmente que eu nasci e minha mãe chegou e falou. Tem casos que hoje consegue, porque muitas pessoas nascem da igreja cristã. Mas minha mãe não precisou chegar para mim e falar: olha filho, um dia você vai ser um pregador. Ela não falava, ela nem sabia o que era isso. Porém um dia ele veio e falou. E isso para mim foi suficiente. Eu só disse para ele: sim, seja leal àquilo. A lealdade vai fazer com que você não só saiba como Deus é, mas também que você aprenda que você pode ser como Jesus foi nessa terra. Que quando o Pai olhava, as pessoas, olhavam para Jesus, eles conheciam o Pai. Ninguém que olhava para Moisés conhecia Deus. Ninguém que olhava para Josué conhecia Deus. Era um homem muito usado por Deus, mas ninguém conhecia Deus por intermédio dos dois. Mas quando você olha para Jesus, você conhece Jesus, você conhece a Deus. E isso muda toda a perspectiva de uma humanidade toda, gente. Eu começo então a entender que eu quero ser leal voluntariamente. Eu quero honrá-lo porque eu quero honrá-lo. Ele merece que eu honre. Não é uma questão somente de talvez eu vou fazer. Eu tenho prazer em fazer. Aprender o temor de Deus, essas coisas todas. Lealdade, povo de Deus. A lealdade vai fazer você lançar uma rede e receber uma pesca maravilhosa. Vocês já ouviram aquele termo mais ou menos assim? Só um termo, tá? Deus não deixou você ser ajudado por ninguém até hoje, porque Ele mesmo quer te ajudar. Ele pode usar pessoas, mas você não sabe qual vai ser a pessoa, porque se você soubesse, você não olharia para Ele. Você tem que aprender que é Ele que vai fazer todas as coisas acontecerem. E isso são poucos que entendem. Na velha aliança foi sendo criado alguns tipos de religiões indiretas, mesmo voltado para o povo judeu. E isso, se nós não tomarmos cuidado, está até hoje no nosso meio, gente. Que você tem que fazer um tipo de sacrifício, esforço um pouco excessivo para ser atendido por Deus. Pessoas que estão falando: eu gosto muito de entrar nessa área para ensinar, porque isso quebra qualquer paradigma mental que a pessoa possui. Eu antes, pastor, orava de madrugada. Eu antes, pastor, eu jejuava mais. Eu antes, pastor, aquele negócio todo. Antes, se você hoje se cobra, com todo respeito ao seu antes, é porque você foi ensinado que era assim que Deus te atendia. E eu aprendi que Deus me atende não pelo fato do que eu faço, mas do fato pelo que eu acredito no que Ele fez. E no momento que eu paro de ficar indo atrás de eu fazer para ser abençoado e começo a acreditar, aí eu faço só porque eu sou uma pessoa dele. Se eu chegar para você e falar assim: pessoal, hoje eu vou fazer 24 horas de um jejum de verdade, eu não quero fazer com aquele fardo no meu coração, porque se for com fardo no coração eu não vou fazer, porque eu não estou fazendo para Deus. Porque hoje eu aprendi que se eu for fazer, eu quero fazer para Ele e Ele vai me sustentar. Jesus ficou 40 dias no deserto e não passou fome, só no final. Mas quantas pessoas estão tentando fazer esse tipo de troca até hoje? Não mudou muito. Antigamente eram os animais que eram sacrificados para perdoar pecados. Hoje a pessoa jejua para ter um pouco mais de autoridade, se ela simplesmente tem autoridade por acreditar. Se eu for jejuar, gente, e faço, e quando faço, agora eu vivo em jejum 24 horas quase, né? Não posso comer quase nada, mas isso aí é uma coisa pessoal. Mas o que eu quero dizer? Se eu for fazer algo, eu não quero fazer porque Ele vai me dar algo, porque isso seria completamente igual à velha aliança. É como se eu enxergasse como Moisés enxergou. Só que Moisés não tinha Jesus Cristo, nós temos. Então para Moisés não era um erro, porque era assim que ele tinha que ver, era limitado para ver. Nós temos Jesus, pessoal. Nós temos a palavra revelada. A palavra revelada é a palavra ressurreta. Jesus Cristo nasceu, Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo Ele está aqui ou não está? Moisés não podia falar isso, Josué não podia falar isso, Abraão não podia falar isso. Abraão, depois que ficou sabendo que Ló estava para ser a cidade de Sodoma destruída, o que Abraão teve que ficar fazendo? Orando. E ele não estava errado, ele teve que ficar intercedendo. Ele disse: Senhor, se tivesse 10 justos, o Senhor permitiria que essa cidade ficasse toda viva? E Deus falou: permito. Ele tinha que ficar pleiteando a causa. E não tinha 10 justos, a cidade de Sodoma e Gomorra foi destruída, não foi? Hoje, por causa de um homem, Jesus Cristo, eu e vocês estamos aqui de pé, pessoal. Nós não precisávamos ser justos. Hoje alguém fez e nos deu-se por nós
e por intermédio dele nós somos justificados. Mudou. Só que por que muitos de nós aqui estão simplesmente presos à velha aliança ainda? Vou te dar um exemplo bem claro. Daniel. Alguém conhece o profeta Daniel aqui? Não, Daniel, irmão da igreja, o profeta Daniel. Não é? Sempre tem um Daniel na igreja, né? Alguém conhece ou não conhece? Você lembra daquela passagem bíblica de Daniel capítulo 10, que ele orou 3 semanas, 21 dias, e que aí apareceu o arcanjo Miguel e disse para ele que durante esses 21 dias, desde o primeiro dia a oração dele já tinha sido atendida, porém o príncipe da Pérsia se levantou contra ele e não deixava essa oração chegar. Só que aí foi combatendo, e o príncipe da Pérsia foi derrotado. O arcanjo Miguel teve que ajudar, que ele é um dos arcanjos. Para quem não sabe, eram 3 arcanjos. Hoje 2. Arcanjo Miguel, Gabriel e o Lúcifer. O Lúcifer pegou 1/3 dos anjos, por isso são 3 arcanjos. Os arcanjos estão acima dos anjos. E aí comando, querubins e tal. Então ficou 2. 1/3 dos anjos, de 3 terços, 1/3 por intermédio de Lúcifer foi tirado. 2 ficou, 2 terços. Miguel e Gabriel comandando. E isso é real. Mas o que aconteceu? Aí ele falou que eu tive que vir ajudar para vencer, e essa oração for a resposta, na verdade, ser atendida. Não é assim que aconteceu? Aí o próprio Deus enviou o arcanjo Miguel e falando: Daniel, homem muito amado. Não é assim? Aí a gente vai lá e faz o quê? Vou fazer 21 dias para Deus me responder, porque pode ser que minha oração está sendo impedida. Irmão, com todo respeito, isso é velha aliança. Não foi o arcanjo Miguel que agora venceu um príncipe da Pérsia, um demônio. Foi Jesus. E Jesus, ele não está me atendendo uma oração que saiu hoje. Ele atendeu antes de eu pedir, porque a Bíblia fala que antes que eu peça, Deus já sabe que eu vou pedir. Sabe quem que venceu o diabo lá no inferno? Não foi nenhum arcanjo não, foi o próprio Deus, pessoal. E sabe por que ele fez isso? Para você não ficar 21 dias minguando uma bênção e você crer e ver Lázaro sair de uma cova imediatamente. No momento que a gente começar a despertar que nós estamos numa nova aliança, sem desprezar a velha, como um entendimento, mas nós temos tudo que a velha não tinha melhorado, nós não vamos sair daqui nunca felizes, pessoal. Sempre vai ter a pessoa que vai falar: ah, pastor, meu marido não muda, meu filho não muda, minha família não muda, tudo é difícil, as portas não abrem. A pessoa nunca vai aprender a ser leal a um Deus que enquanto ela enxerga como Deus carrasco. Eu gosto de ser leal, e eu entendi a esse Deus que a gente viu aí, gente, que ele simplesmente falou: você trabalhou a noite toda porque você fez do seu jeito, agora você vai voltar e você vai lançar as redes do meu jeito, e tudo que você precisa vai acontecer. É esse Deus que está aqui conosco. Eu não vou mudar esse Deus. Ou alguém acha que tem que fazer esse tipo de esforço para ser abençoado? Não vai se apegando àquilo que era. Aprenda a viver aquilo que é. Então nós vamos obedecer. Precisa de obediência. A lealdade é fundamental. Jesus me ensina a ser leal, mas Ele não só me ensina, Ele me ensina a ter prazer na lealdade. E isso vem por intermédio da palavra, e me dá prazer de fazer isso aqui que eu estou fazendo. Pregar para vocês e mostrar para vocês que a vida com Jesus não será uma vida de flores, mas com certeza tem um jardim muito grande que você está sendo preparado para poder cuidar. Mas um dia você vai conquistar, só que do jeito dele. A dor da culpa da vida de muitas pessoas é o motivo de elas não conquistarem o que elas estão precisando conquistar, pessoal. Jesus, ele libertava as pessoas ou não? Que não conheciam ele. Essa é a verdade. Jesus curava as pessoas ou não? Que não conheciam ele. No momento que uma pessoa conhecia ele de verdade, ele a libertava, ele a curava e a usava. No momento que ele começa a usar, acabou, pessoal, a opressão. O que a gente está acostumado é a aprender? Que é normal cair, que é normal ceder ao pecado, que o pecado jaz à porta, aquela coisa toda. Tudo isso é verdade ou não é? É. Porém, maior é ele na nossa vida do que o que está vindo contra nós. O João falou sobre isso, não falou? Quem conhece as escrituras sagradas sabe. Primeira carta de João, epístola, capítulo 4, versículo 4. Se você quiser saber um pouquinho, eu falo lá, porque eu gosto da nova aliança para isso também. Olha só, João capítulo 4, versículo 4. Pessoal, muita gente, de verdade, sem faltar com respeito com ninguém, não quer que você aprenda isso. Porque no dia que você aprender, você vai ver que você não é só uma marionete, você não é só mais um número que se senta dentro de uma igreja, mas você realmente é uma pessoa que Jesus está chamando para ser uma bênção nessa terra e usar. Você para de ficar com medo do que o diabo pode fazer e você acaba indo e enfrenta ele
pelo nome de Jesus que está dentro de você. Você acaba se corrigindo, não só pela uma palavra dura e verdadeira, que também tem que ser ministrada. Jesus teve momentos que foi muito direto. Pedro, para trás de mim, Satanás. Ele falou isso para Pedro, mas depois ele não deixou de ir até atrás de Pedro e cuidar dele. Porque é assim que o nosso Deus diz, é necessário mostrar que tudo que vai de acordo com a palavra está correto, tudo que vai em desacordo com a palavra está incorreto. E isso pesa para a gente. Na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 4, é bem conhecido, mas eu tenho que citar para a necessidade de hoje. Duas coisas Jesus veio fazer de forma muito expressa. Lógico, ele veio desfazer toda a obra do diabo, ele veio anular toda a ação do diabo, ele veio salvar o mundo, isso não tem comparação. Mas de forma muito humana e real nessa terra, foi mostrar primeiramente como o Pai realmente é. Porque nenhum profeta da velha aliança conseguiu. Não porque eles não eram bons, tá, gente? Eu admiro demais muitos deles mesmo, gosto demais e prego sobre eles. Mas eles não são base para a minha vida atual. A base é Jesus, não tem outro. Eu não vou diminuir Jesus. Alguém acha que Moisés, Josué, Caleb, Daniel, Davi é igual a Jesus aqui? Jesus está muito acima ou não está? Jesus é Deus, gente. Todos os demais eram homens como eu e vocês também, que eram dependentes dele, que pode nos usar, e Deus seja louvado por isso. Nós podemos fazer as mesmas obras e maiores que Jesus, ele falou, não que os outros. Então muitas vezes a gente está deixando a grandeza do próprio Salvador e começamos a fazer, não, eu vou tocar no mar e o mar vai se abrir. Não vai se abrir, porque Jesus não andou no meio das águas, Jesus andou sobre elas. É maior. Jesus, ele andou como se fosse um chão, gente. Moisés teve que ser aberto o mar para pisar no chão. Jesus andou na água. Ele faz muito mais. E ele provou que qualquer um poderia fazer. Fica tranquilo, eu não vou tentar sair andando pelas águas, não preciso. Mas ele provou que qualquer um pode. Quando Pedro falou, se és tu, deixa-me contigo, ele falou, vem. E Pedro andou. Nós temos alguém superior. Mas por que eu estou dizendo dessa forma? Muitos já sabem disso, mas porque muitos ficam presos a isso ainda hoje. Dessa forma. Eu não vou aprender que o pecado é errado só, porque é, mas eu vou aprender que a santidade é prazerosa. A gente está colocando muito obstáculo entre nós e Deus sem saber, e às vezes por falta de conhecimento, ou por um conhecimento distorcido. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 4. Às vezes tudo que a gente precisa é saber que a gente é amado. Sério, muitas pessoas não se sentem amadas, e isso é complicado. No momento que você se sente amado por um Deus, você olha para si mesmo e fala assim, por que eu bebo? Eu não preciso deles, eu preciso só de Jesus. Ou por que eu guardo raiva comigo, se isso só me faz mal? A tentação todo mundo vai ter, gente. Tentação, o que é a palavra? Ela tem origem grega, que significa tentativa. Tentado todo homem vai ser, mas isso não significa que nós temos que ceder. Dependemos de Cristo para tudo. Olha o versículo 4 de João 4, conhecido por muitos de nós. Filhinhos, sois de Deus. Será que esse capítulo de João aqui é só para meia dúzia de crente? Porque alguns estão tratando isso aqui como se fosse só para meia dúzia. Não é o caso de vocês, estou falando de todo mundo. Será que isso aqui é só para meia dúzia de crente? Que o João, ele olhou e falou sobre os falsos profetas, e na sequência ele fala, filhinho, será que é só para meia dúzia? Ou é para a humanidade que crê em Jesus? Eu digo humanidade no modo geral, de crer que todos vão crer, mas de todos pelo menos que aceitaram Jesus. Esse aqui é para você, esse aqui é para mim. Se você não aceitou, já é o dia, né, gente, de falar, Jesus, eu te recebo e te aceito como meu único e suficiente Salvador, porque a Bíblia fala que o Senhor, quando eu o aceito, eu recebo, o Senhor me dá poder para ser feito filho de Deus. Então, filhinhos, sois de Deus. Vocês não vão ser, tá? E já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Você ouviu Moisés falar sobre isso? Não estou desmerecendo Moisés, tá? Eu admiro ele, mas não adoro ele. Eu só adoro a Jesus Cristo. Admiro Abraão, o pai da fé. Jesus quantas vezes não chegou para alguém e falava, esse também é filho de Abraão? Porque era assim que era a linguagem dos judeus, é assim que eles entendiam.
Hoje eu não preciso saber que eu sou um filho de Abraão, se eu já sei que sou um filho de Deus. Quem é maior, gente? Pois é. Então quantas vezes a gente está preso dessa forma, igualzinho? E olha, muitos, talvez seriam alguns, mas eu vou falar muitos, tem mais de 20, 30 anos de evangelho e se martiriza até hoje, se culpa até hoje. Não estou falando sobre liberdade de errar, porque ninguém tem. Isso eu aprendo em casa. A mentira, não preciso vir numa igreja para saber que é errado. Preciso? Não preciso saber que é errado. Eu já sei que é. Mas eu aprendo pela palavra de Deus que falar a verdade vai me beneficiar. E por quê? Porque Ele está em mim e Ele é a verdade. Eu aprendo que é bom que eu não erre, mas se eu errar, e isso não me dá liberdade de errar, às vezes erramos sem saber que estamos errando, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então eu vou chegar diante dele e falar: Senhor, me perdoe. Se eu fiz isso para alguém, hoje, pelo Espírito Santo que é minha, eu consigo chegar para essa pessoa e falar: olha, irmão, me perdoa. É um exemplo só, tá? Irmão, me perdoa, falei errado contigo. Eu menti sem saber que eu estava mentindo. E se mentir com consciência, eu falei mentira para você, não devia ter falado. Isso é uma atitude cristã, bonita, e prova que mesmo quando a pessoa errou, Jesus Cristo está nela, porque ela jamais seria convencida se não fosse pela verdade que é Ele. Isso é bonito, pessoal. Agora parece que a gente tem que andar com uma auréola em cima da cabeça e com asa para falar que é de Deus, gente. Todos aqui, se estão em Cristo, sois o quê? Filhinhos. Sois de Deus. E já o tendes vencido. Vocês não vão vencer. Porque eu já venci o maligno. Porque alguém na cruz morreu por mim e foi lá aonde o maligno estava. E eu fez o que com ele? O venceu. Pessoal, não foi uma luta de MMA, de boxe, que a gente sabe que não foi assim. Foi pela autoridade de Deus dentro do inferno. Literalmente foi assim que aconteceu. Jesus, pelo nosso pecado, ele conseguiu ser levado para o inferno como condenado. Porém, não era condenado porque o pecado não era dele. Olha que coisa doida. Não é verdade? Porque assim, ele foi levado porque o que leva a pessoa ao inferno é o pecado. Só que o pecado que levou ele para o inferno foi qual? E de quem? O nosso, simples. Eu tenho falado muito e vou continuar falando, porque isso cura pessoas. Isso liberta. Então ele foi para o inferno por causa dos nossos pecados. Não era o dele, mas ele tinha que ir lá, porque lá que estava a chave da morte. É lá. E ele bateu de frente. Eu fico imaginando, isso aí é só uma imaginação meio avulso assim, não dá para pensar na intensidade ou integridade dela, mas eu fico imaginando o diabo lá com aquele, sei lá como que é a cara dele, só sei que bonito ele não é. Ele estava ali, olhando para Jesus e tentando fazer com Jesus o que ele fazia com todos os condenados, e não podendo tocar em Jesus. O que tinha de errado nesse caso para o diabo? É que o pecado que estava nele não era dele. Como que ele pode tocar em alguém que não é culpado? Não dá, né, gente? Aí o que Jesus fez? O derrotou. E Jesus deixou os nossos pecados lá no inferno. É assim que funciona. De forma bem fácil. O Salmo, ele explicita isso como um mar do esquecimento. Não é que Deus, o Senhor, teve amnésia do que a gente fez. Ele pagou por isso. A única coisa que a gente precisa fazer é o que, gente? Acreditar e ser leal a isso, a essa crença. Só isso. É tão difícil ser leal àquilo que te faz bem? Não é uma bênção, pessoal? Só que às vezes a gente faz o quê? O que a gente, pregador, tem feito? Ponho como a gente, para não ofender ninguém, pensar que eu estou tentando atacar alguém. Não. A gente tem colocado dentro de vocês um medo tão grande de ser fiel a Deus, que vocês acabam falhando e se sentindo culpados a ponto de fazerem sacrifícios indiretos para poder agradar a Deus ainda. O que mudou então da velha aliança para a nova se eu ensinar você assim? Nada. Só não precisa matar animal, mas precisa matar o seu próprio corpo 24 horas, precisa se distanciar das pessoas, precisa ficar doente quase para entender que Deus é misericordioso. Ou você pode ter uma saúde e ser usado por Deus e ser leal a isso até o fim. Pessoal, eu já ouvi tanto isso. Às vezes acontece alguma coisa ruim contigo. É um exemplo só, por favor. Ao invés de um irmão amado
chegar para você e falar assim: Rafael, você passou uma luta agora, né? Aconteceu isso e perdeu o emprego, né? Ao invés do irmão amado, só um exemplo, viu, Rafa? Você perdeu o emprego, né? Ao invés do irmão amado chegar para ele e falar algo bom, ele chega e fala assim: irmão, você deve estar em pecado. Você perdeu o emprego, o diabo está na sua vida. O cara já está mal, que perdeu o emprego, é ou não é? Aí eu falo que agora está com o diabo. E se estiver, o que eu tenho que fazer? Irmão, a porta fechou, mas eu sei que Deus vai abrir uma nova para você. E conta comigo que você vai conseguir. Se apega em Jesus que as coisas vão dar certo. Ele podia até estar no erro, mas ele vai se sentir tão constrangido. Eu falo assim: não é possível que eu estou tão no errado e ainda fui amado. Sabe o que ele vai fazer daqui a um tempo? Se ele tiver errado, se conserta. Se não tiver, Deus vai honrá-lo de uma forma muito gloriosa. Só que a gente está tão acostumado a falar assim: olha, a sua luta está tão grande que deve ser pecado, irmão. Isso algumas pessoas já devem ter ouvido aqui dessa forma e se constrangeram ao invés de se animarem e se sentiram pior do que já estavam, gente. Se chegar dentro de uma prisão e falar que o cara que está ali lhe fez maldade, é a mesma coisa que tentar chover no molhado, gente. Porque se eu vou falar uma coisa que ele já sabe? E quem está em erro e em pecado em si, 90% das pessoas que estão sabe que estão. O que adianta eu simplesmente fazer e falar que ele está? Ele sabe. O que eu tenho que fazer? Levantá-lo. Foi isso que Jesus fez com Pedro ali, ou não foi? Afaste-se de mim. O Senhor não sabe o que eu fiz. Na verdade ele sabe. Eu não mereço, sou um pecador. Levanta-se. Eu só quero uma coisa: siga-me. Só isso. O Senhor sabe. Siga-me. Esse é o nosso Deus. O que eu tenho que fazer com ele, pessoal? Ser leal. Eu seguirei. Só isso, gente. É tão difícil ser fiel a Deus. É tão difícil amar um Deus tão bom. A velha aliança era difícil. Moisés, fala com Deus, porque se a gente falar, a gente morre. Se você que é Moisés tem que tirar a sandália, entrar no santuário, aquele negócio todo desse jeito. E falando de santuário, vocês sabiam que quando o sacrifício não era aceito, e se o sacerdote entrasse no Santo dos Santos sem a permissão do sumo sacerdote, sabe o que aconteceu com eles? Morria. Ela falou certo. Era fulminado na mesma hora, porque o pecado realmente ainda estava nas mãos, a chave da morte na mão do diabo. Era complicado. E aí a pessoa fala: eu vou para o santuário? Vou nada. Eu entro lá e morro. Eu vou ver todo mundo que entra lá sem eu vou saber. Não é verdade? Mas isso era a velha aliança. O que eu aprendo com tudo isso? Não erre, não precisa errar, você pode acertar. Mas o que eu tenho hoje de novo que eu não tinha no velho? Só falar Jesus aí, que é tudo que a gente tem. Pessoal, alguém já ouviu falar de Paulo? Eu não posso estender mais a mensagem. Alguém já ouviu falar de Paulo? Quem nunca ouviu, né? Pessoal, Paulo era um dos maiores religiosos da época. Ele é contemporâneo com Cristo. A idade dele é próxima. Porque Jesus, ele nasceu como todos nós. Então ele começou do ano zero, né? Então quando você começa a observar o apóstolo Paulo, ele também teve momentos que ele esteve com Pedro. Teve momentos que ele teve também próximos a João. Então você vê que eram contemporâneos. Só que ele não viveu junto com Jesus, não foi um dos 12 discípulos. Mas o apóstolo Paulo, ele era um ótimo fariseu. Ele conhecia a lei de Moisés e a lei da velha aliança inteira. E sabe por que ele matava os cristãos? Não é porque ele tinha ódio assim fulminante, é porque ele queria justiça. Se você observar, ele queria simplesmente justiça. Ele achava que aquilo, pela lei que ele aprendeu, pelos fariseus, por ser um rabino, daqueles que eram considerados muito superiores e muito inteligentes também, ele simplesmente perseguia os cristãos e fazia eles confessar, ou melhor dizendo, blasfemar contra Jesus. E se eles não blasfemassem, a religião que ele servia fazia com que ele fizesse o que com os cristãos? Matasse ou induzisse à morte, porque é o que ele acreditava. Então a religião, quando ela não é controlada, o que ela faz com a gente? Ela mata. É isso que está acontecendo. Pessoal, muita gente está preocupada com a macumba que estão fazendo, né? Mas você já viu algum crente amaldiçoando outro ou não? Eu já. Deveria ser assim? Aonde está na Bíblia que isso aqui tem que fazer isso aqui? Na velha aliança. Jesus não ensinou a fazer isso, ensinou? Dá para perceber como tem gente boa sofrendo de graça? O que a gente vai fazer simplesmente revolucionar, gente. Jesus não veio trazer revolta nesse mundo, em nenhum momento. Jesus veio revolucionar o mundo. Ele não veio mudar o homem do lado de fora.
Ele veio mudar o homem do lado de dentro. Ele fez isso com Paulo, não fez? Paulo não era um perseguidor da igreja cristã? Sabia que quando Paulo ele caiu em terra indo a caminho de Damasco, pessoal, depois vocês podem ler lá Atos dos Apóstolos capítulo 8 e 9, do 7 em diante, que tem a morte de Estevão. Ele caiu, a primeira coisa que ele diz, depois que viu a luz, que ele ouviu uma voz, mas aquilo que ele viu apagou os olhos dele, porque ele ficou cego, e ele disse: quem és, Senhor? Ele não fala referente a Jesus, ele fala referente a Jeová, ele fala referente a Deus, porque é assim que ele foi ensinado, e é assim que ele acreditava, e ele não acreditava errado. Existia um Deus, mas ele não acreditava que já existia um Deus ressurreto. E aí quando ele diz: quem és, Senhor? Aí vem uma resposta. Imagina aquele homem que perseguiu as pessoas por Jesus, um dia ver uma luz que deixa ele cego, e ele olhar para as pessoas do lado dele, perguntando para aquelas pessoas: vocês ouviram alguma coisa? Não, a gente só viu uma luz, mas não ouvi nada. E ele começar a ouvir: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Eu sou Jesus, aquele que tu persegues. Ele caiu em si e falou: nossa, eu estou perseguindo e fazendo com que as pessoas blasfemem de uma pessoa que realmente é real. Eu não o conhecia. No momento que Paulo ele entendeu quem realmente era Jesus e que ele estava errado, o que aconteceu com Paulo? Se converteu, gente. Jesus ele condenou Paulo, ele chegou e falou assim: agora você vai sofrer, seu miserável. Ele simplesmente disse: eu mostrarei para ele, e isso ele disse para Ananias, o quanto há de padecer por amor ao meu nome. As pessoas vão persegui-lo, assim como ele fazia com as pessoas, por causa de mim, mas ele vai ganhar muitos para mim. É diferente, né, gente? É diferente de qualquer outro sentido, de qualquer outra situação. Se você quer mudar a vida de alguém, pregue Jesus. Não pregue Jesus da velha aliança, o verbo. Pregue Jesus da nova, a palavra ressuscitada. Não pregue Jesus que somente criou o mundo. Pregue de Jesus que salvou o mundo. Se o mundo crê, a nossa confiança está nele, e assim também deve ser a nossa lealdade. Tudo que eu devo fazer, então, no fim das contas, é não só fazer, mas é ser leal àquilo que ele falou, que eu comecei em Mateus 28, 19. Simples, né? Vamos lá? Pessoal, esse é o nosso Senhor, gente. Por que muita gente assim está sofrendo com isso? Jesus quer que todos prosperem ou não? Claro. Mas ele também quer que todos tenham saúde, é ou não é? Ele quer que todos também amem o próximo como a si mesmo. Mas ele também quer que todos perdoem. Porque foi isso que ele fez. Ele não perguntou qual foi o nosso pecado. Ele só perguntou se nós cremos que ele perdoa. E vai falar: não faças mais. Aquele negócio de fazer que está tudo bem, o que importa. Não. Eu creio que eu amo tanto que o prazer de estar e viver para ele é muito maior do que qualquer pensamento em errar contra ele. Que qualquer tentação não vai vir maior do que eu não consiga escapar. Porque sim, o favor dele sobre a minha vida é muito maior do que a obrigação que eu tenho de servi-lo. Eu não tenho, somos obrigados em certa forma, sabemos que no caminho a verdade e a vida seria, mas eu não preciso fazer como uma obrigação, eu posso fazer com prazer. Eu devo ser leal a isso. Se a gente ensinar isso, se nós falarmos isso para as pessoas, da forma que é tão pura. Por isso que é tão difícil a gente ver uma coisa tão simples acontecer hoje: alguém amar outro, não é? Permanecer fiel até a morte a uma pessoa, educar as crianças do caminho que deve andar, para quando elas crescerem não precisar nunca se desviar. Não precisa se desviar, é só ensinar. Mas muitas vezes a gente ensina que tem que fazer isso e aquilo de forma obrigatória. Pessoal, antes de eu ser de Jesus, ou melhor, quando eu me converti, eu vou ler aqui para a gente finalizar já. Quando eu buscava a Deus nos meus quartos, nas madrugadas em casa, eu não acordava de madrugada como sacrifício. De verdade. Eu cheguei a fazer 21 dias, meia hora de oração todos os dias. Eu trabalhava e estudava, eu conseguia fazer, apresentando muitas vezes um nome só durante meia hora. Um nome, ficava orando por uma pessoa só durante meia hora, à vontade e tranquilo.
sem aquele negócio de capengando para lá, capengando para cá. O engraçado é que aí eu comecei a me envolver nas coisas cristãs dentro da obra de Deus, que é maravilhosa. E eu comecei a ser obrigado a fazer isso. E eu não conseguia, eu me sentia mal, muitas vezes por não conseguir, porque alguém mandava fazer. Se fosse do Espírito, eu não me sentiria mal. É eu chegar para você aqui e falar assim: vocês não fazem jejum, vocês são os derrotados. Desde quando? Tem gente que tem problema de saúde. Jesus quer a sua saúde ou quer a sua morte? Ele quer a sua saúde. Faça de acordo com aquilo que você é capaz de fazer. Não deixe de fazer, mas faça de acordo com a sua capacidade. Você não vai ser mais espiritual se você fizer 1 minuto a mais do que eu. Eu prefiro 2 minutos intensos na presença de Deus do que 2 horas fingindo ser de Deus, pessoal. Você pode ter 2 horas intenso, tá? Você pode ter 20 horas intenso. Mas o que adiantaria ficar 24 horas, um dia todo, sem falar com ninguém, falando que está se consagrando, e 6 dias da semana tratando o seu familiar como um mero objeto? Não fala nem bom dia, boa tarde, boa noite durante 6 dias da semana. Hipocrisia pura. Eu tenho que ser realmente o que Deus quer que eu seja. Em qualquer momento. Vai ter momentos que a gente vai estar um pouquinho mais quieto, não vai? Vai ter momentos que a gente vai estar mais animado, é normal. Mas eu não posso deixar de ser leal àquilo que eu acredito, não importa a hora que seja do dia. Lealdade. Jesus me ensina a lealdade. Jesus me ensina a lealdade nos tempos difíceis, nos tempos alegres. Jesus não me ensina simplesmente que só quando eu estou feliz é porque que importa, ou quando eu estou triste que é difícil. Jesus não ensina só isso. Quantas pessoas talvez tiveram medo de serem pais e continuam de forma constante, ficam perdendo filhos antes que eles nasçam, porque se sentem dignos de serem pais, porque um dia fez alguma coisa. Pessoal, vamos começar a levantar a cabeça e mostrar o nosso Deus para as pessoas ou não? Porque Ele é assim. Ele é assim. Ele chega para uma mulher encurvada, 18 anos, ele fala: 18 anos, essa mulher está aprisionada por Satanás, 18 anos, e ninguém conseguiu libertar ela. Ninguém tem dó dessa mulher não, curvada. Todo mundo julgava ela como pecadora. Ah, essa é uma pecadora, não vai chegar perto de mim não, aquela coisa toda. Jesus foi lá e endireitou a mulher, pessoal, em 2 minutos. Esse é o nosso Deus. O porquê é tão difícil fazer isso hoje? Porque a gente está voltando à velha aliança, achando que está aqui presente como se fosse a nova, que tem um tipo de sacrifício. Você já viu o crente rodando 7 voltas dentro da igreja? Não sou contra não, se você for dirigido por Jesus e o Espírito Santo. E aí, você viu alguma muralha cair? Não. Ah, mas uma coisa aconteceu, irmão. Você fez um tipo de esforço que você se sentiu digno. Entenda uma coisa, é assim que funciona. Você crê, Deus opera. Amém, gente? Você crê, Deus opera. Qual que é o segredo para ser abençoado? Pode falar sempre: acreditar. Aí você rodou 7 vezes aqui, o quarteirão todo, aí você se sentiu um pouco mais digno. E nessa hora que você se sente um pouco mais digno, você crê como você podia ter crido sem rodar 7 vezes aqui. Só que antes você não sentia feito um esforço. Então a gente ensina muitas vezes a você se esforçar para ser abençoado, e a Bíblia me ensina a só acreditar. E todo esforço Jesus fez. E aí? É por isso que eu sei que quando eu oro Ele vai me atender. Eu não oro de qualquer jeito. Eu sei da minha integridade, eu sei da minha santidade, e sei da minha comunhão, e sei da minha salvação. Então eu oro com autonomia, sabendo que Ele vai me atender e Deus vai operar. Aí Ele cura leproso, Ele cura quem está com câncer, Ele cura isso, Ele cura aquilo. Quantas são as pessoas? Preguem Jesus, pessoal. A gente vê uma pessoa vestida toda de branco na rua, já passa de longe, está amarrado em nome de Jesus, está repreendido em nome de Jesus, vai embora em nome de Jesus. Satanás, está aí, né, demônio, Satanás, eu estou aqui, vou ficar em jejum. E na hora que eu olhar para a pessoa, ela vai ter que manifestar. Meu irmão, às vezes quem manifesta você nem está vendo. Eu fui fazer um evangelismo em Porto Alegre antes de vir para cá. Pouco antes, eu não sabia que viria, mas eu fui fazer. E nós fomos na praça. Eu, a equipe a gente tem até, foi até tirado foto depois. Pessoal, por incrível que pareça, nunca acontecia. O dia que eu decidi, eu vou, estava tudo que a igreja, estava também o pessoal do candomblé, estava tudo mais. Sabe o que aconteceu? Nada. A gente evangelizou, de repente passa os pais de santo, as mães de santo na nossa frente. O que a gente fez? Olhou com aquele olhar: eu vou acabar com você. Sorrimos e cumprimentamos. Porque esse é o papel do cristão, mostrar Jesus em tudo. Amanhã eu não sei quem que podia de repente gostar daquilo e ser salvo. Não adianta a gente ficar apontando o dedo e ficar chamando. Aí depois o irmão se converte, a gente vai fazer o quê? Vai na minha igreja lá. Não, você esperou ele se converter para convidar ele? É fácil pescar em aquário, né? Vamos ganhar essas pessoas para Jesus, gente. Se você tem algum familiar que é feiticeiro e ele vai fazer um tipo de festa, vai. Então não vai no terreiro porque não convém.
Não faz sentido que talvez faça algum ritual envolvendo alguma coisa de espírito. Aí você não faz. Mas é um dia familiar, sorria para ele, aperta a mão dele, abraça ele, leva Jesus para ele. Você não precisa falar Jesus para pessoas entender quem é. Você respira Jesus e as pessoas vão ver em vocês. Elas vão ver que é algo diferente. Você vai na igreja, ele não vai. Ame as pessoas, não condene, as pessoas estão condenando. Jesus então ele disse: portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ensina a ser leal. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Maravilhoso, né? É diferente, não é? Você entender a essência de um Deus que é puro amor, um Deus que deu a vida dele por você, de um Deus que substituiu você na cruz, me substituiu na cruz. Por que eu estou pregando isso? Porque ele é ele. Eu não vou falar de Jesus, tem que falar de Jesus para as pessoas. É ele que é a resposta das orações de toda a humanidade. É ele. É ele. Eu aprendo com Moisés, gente, maravilha. Não estou falando, eu sempre prego a velha aliança. Eu aprendo com Moisés, eu aprendo com Abraão, eu aprendo muito com Davi. Os salmos de Davi fora do comum. Mas se você observar, todos eles tinham uma intenção, sem que conhecessem diretamente, falar de Jesus. Não é à toa que foi registrado na Bíblia. Só que muitos que não compreendiam viam Jesus, ou Deus, na verdade, que Jesus viria ainda a nascer, como um Deus carrasco. Em 120 anos a Arca de Noé foi construída, todo mundo sabe disso. 120 anos, Deus deu uma visão a Noé que ele construiria uma arca para salvar a humanidade, não era para salvar a família dele. Porém, todavia, contudo, ele tinha 120 anos para construir e convencer alguns, no mínimo. Conseguiu convencer alguns? Não. Veio o dilúvio, 120 anos. É tempo suficiente para alguém se converter ou não? Não, alguém não pode julgar Deus como mal, gente. É 120 anos, gente. É 120 anos. Para uma geração é 120 anos. Noé construiu a arca, foi chamado de louco, começou a chover, ninguém imaginava. Eles deviam ter esperado, por quê? Entendido, porque nunca chovia. A terra era regada do vapor da terra, não caiu uma gota do céu. Começou a cair gota do céu. Já está diferente, alguma coisa não está normal. Não creram mesmo assim, aconteceu o quê? 40 dias, 40 noites, encheu a terra. Porque não só encheu a terra com a água do céu, tinha comportas, onde tinham rios. O que aconteceu por acontecer? O que acontece quando transborda os rios aqui? Enchente, é isso. Onde tinha água, subiu. Onde tinha comportas, estouraram. Tudo de uma vez só em 40 dias. O que aconteceu? Afogou todo mundo, porque não tinha onde subir. Alguém pode ter tentado, mas cobriu até o topo. Só as aves do céu que voavam. Tanto que elas não precisaram entrar todas na arca, né? Porque algumas voavam. Porém, ainda assim, tinha pomba dentro da arca, né? O que aconteceu? Morreram. Aí alguém pode falar assim: ó, como que Deus é mau, hein? Deixou todo mundo morrer, isso é amor? Depois de 120 anos? Isso foi teimosia de um povo que podia ter se convertido e não converteu, porque Noé estava ali construindo a arca e era taxado como louco. Até os animais foram mais obedientes. Deus sempre cobrou só lealdade, era só entender. Sejam leais a mim e tudo vai dar certo. Eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação. Esse é o nosso Deus, pessoal. E quem crê que Ele está aqui agora? Vamos fazer a oração?